Boa tarde a todos que acompanham o Poder Legislativo de Caruaru. Estamos começando mais um Em Pauta, um programa onde a gente traz muitas análises, informações sobre Caruaru região, também do Brasil, com muito debate e também entrevistas. Eu sou a Gabriela Mendes, o meu amigo Leonardo Santos, que apresenta o programa comigo, não estava se sentindo muito bem, mas nada grave, na sexta-feira ele está de volta. Hoje a gente vai ter um pouquinho do destaque do que aconteceu na última sessão virtual. Vamos conversar na nossa entrevista de hoje com o professor Marco Aurélio, ele que é analista político. Teremos também a decisão do presidente Jair Messias Bolsonaro de prorrogar o auxílio emergencial. O Em Pauta está só começando. Então vamos começar o programa de hoje trazendo os destaques do que aconteceu na última sessão virtual, ontem, terça-feira. Através de requerimento, o vereador Edjailson da Caru Forró, do PSDB, pediu a inclusão de um programa de enfrentamento ao novo coronavírus na lei que revisa o Plano Plurianual 2020/2019. Vamos ouvir o vereador Edjailson da Caru Forró. Olá, amigos e amigas. Eu sou o vereador Edjailson da Caru Forró, aqui de Caruaru. E preocupado com essa pandemia, com esse Covid que está assolando o nosso país, eu fiz um requerimento extensivo à prefeita Raquel Lira para que ela estude a possibilidade, junto com a Secretaria de Saúde do nosso município, para incluir na lei que revisa o Plano Plurianual 2020-2021, para que se faça um programa de enfrentamento emergencial ao coronavírus de ação orçamentária específica dentro do Fundo Municipal de Saúde, para ser direcionado às despesas referentes e decorrentes ao combate dessa pandemia. O fato, minha gente, é que a comunidade médica ela ainda não tem certeza clínica do tratamento, da eficácia dessas vacinas e a duração que essa imunidade fisiológica e das possíveis sequelas, inclusive psicológicas, deixadas pela pandemia do Covid-19. Por essa razão, um programa específico de emergência previsto no PPA, Plano Plurianual na nossa cidade, com recursos orçamentários previstos, poderá facilitar o tratamento e atender as pessoas com problemas de saúde presentes e decorrentes do Covid-19. Dessa forma, a Secretaria de Saúde estaria agindo preventivamente para evitar quaisquer embaraço orçamentário. Essa é a preocupação do vereador Edjailson da Caru Forró e eu tenho certeza que a prefeita vai pensar nessa situação. Mas, de qualquer forma, nós poderemos também colocar uma emenda ao PPA. Já o vereador Ricardo Liberato pediu a reforma e a ampliação da estrutura do espaço municipal de atendimento da saúde familiar em Lagoa de Pedra, no 4º distrito de Caruaru. Através de propositura aprovada na Câmara Municipal, solicitei reforma, ampliação e equipamentos para Unidade Básica de Saúde de Lagoa de Pedra, 4º Distrito. Unidade esta que atenderá toda uma região: Cajazeiras, Lagoa de Pedra, Xique-Xique, Maria Clara, enfim, todo aquele entorno. É Ricardo Liberato, Raquel Lira, presentes no 4º Distrito. O Em Pauta faz agora um rápido intervalo, mas não sai daí que no segundo bloco a gente vai ter uma entrevista com o professor Marco Aurélio, analista político. O Em Pauta já está de volta e nós vamos receber aqui para a entrevista agora o professor Marco Aurélio, ele que é analista político. Professor Marco Aurélio, seja muito bem-vindo ao Em Pauta, é um prazer para nós tê-lo aqui. Olha, é muito bom, Gabi, estar aqui, né, junto com você e também com o pessoal do Em Pauta aqui da TV Câmara Caruaru, uma TV fundamental para a discussão de políticas públicas e das questões políticas de Caruaru, do Estado e do país. Professor, vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa questão, né, envolvendo a saída dos ministros da Educação mais uma vez. A gente sabe que o Weintraub saiu, entrou o Decotelli e tudo em torno de muita polêmica, né? Como é que você avalia essa situação?
Olha, verdade, né? Esse já é o terceiro ministro do governo Bolsonaro na pasta em 1 ano e meio, né? Nós estamos completando 1 ano e meio hoje, né, de governo Bolsonaro, 1 ano e 6 meses exatamente hoje, e isso é importante lembrar. Já o terceiro teve o Ricardo Vélez, que é brasileiro, naturalizado, colombiano naturalizado brasileiro, tivemos o Abraham Ventral e agora o Decotelli. Sendo que o Weintraub teve desses uma atuação muito, muito exposta, muito difícil, com muitas críticas, por causa da forma com a qual ele trabalhava e também o que ele tentou implementar no MEC. Inclusive, o último ato do Weintraub foi justamente anular as cotas, por exemplo, naquelas cotas para ingresso na pós-graduação, cotas que envolvem negros, envolvem não só raça, etnia, também indígenas, envolvia também outras categorias. Então, de um modo geral, a atuação do Weintraub foi muito criticada pelo pessoal da educação, principalmente, né, professores universitários, professores de pedagogos, enfim, uma gama enorme de pessoas fizeram críticas muito contundentes à atuação do Weintraub, que parecia mais um militante do que necessariamente um ministro, né? Ele que vinha da área da economia, mas que não tinha um programa muito claro sobre o que ele estava implementando, a não ser essa... Era um programa mais de diminuir, ou de reduzir, ou de eliminar, do que de construir algo. Nem dos colégios militares se falou tanto como o Vélez, que era do Exército, falava. Então, o Weintraub foi muito controverso. E agora o que nós temos é uma nova circunstância. O Decotelli, que provavelmente já pediu demissão antes mesmo de ser assumir, né? Exato, de assumir, de ser efetivado, o grande problema dele não foi necessariamente um problema de atuação, mas é o seguinte: o ministro não precisa ter grandes credenciais para ser ministro, basta a vontade presidencial e o mínimo, a pessoa tem uma certa idade e tal. O problema do Decotelli foi a mentira, né? Quer dizer, na medida em que ele turbinou, digamos assim, o seu currículo, e que as universidades que foram questionadas, a de Rosário, na Argentina, e a alemã, a Universidade Alemã, começaram a questionar, a demonstrar que não havia vínculo dele com aquelas instituições a ponto dele obter título, e aí a ausência de título tirou a credibilidade dele. Em que aspecto? Como ele não tinha o título e disse que tinha, então como acreditar? Como você vai acreditar numa pessoa que diz que tem o que não tem? Então, nesse sentido, o Decotelli acabou criando um peso para o governo, e necessariamente o Bolsonaro passou por duas situações. Uma é a questão do desgaste sobre a escolha de uma pessoa que enganou o governo. A segunda foi como é que o governo foi enganado. Por isso que criticou a questão da ABIN, né? Como é que a ABIN deixou passar, a Agência Brasileira de Inteligência, não fez o famoso pente fino no currículo, minimamente do currículo, e com apenas 2 dias de imprensa, 2 dias do nome dele revelado, já se percebia que ele não tinha um doutorado, não tinha um pós-doutorado, obviamente, e o próprio mestrado dele na Fundação Getúlio Vargas foi considerado plagiado em vários aspectos. Isso também pode acarretar para ele depois uma certa sanção. Então, como o governo Bolsonaro está lidando com a educação é preocupante, principalmente nós estamos numa pandemia, mas agora é muito preocupante, porque se você não consegue nem ocupar a pasta com um nome minimamente razoável, isso indica dificuldades sérias, né, de articulação política e articulação técnica. Então, mais um problema para o governo, que parece dar mostra mais de paralisia, Gabi, do que de ação diante da situação que vivemos. Professor, muito difícil a situação, né? A pasta da educação é realmente uma das que tem mais investimento, né? Então, eu queria saber do senhor por que é tão difícil achar um ministro da educação sem envolvimento de polêmicas. Talvez, Gabi, essa é a grande pergunta. Essa é uma pergunta maravilhosa, porque o problema é que o próprio governo alimentou, construiu ou operou com polêmicas em várias faces, né, da sua administração, desde 1 de janeiro de 2019 para cá. E isso é muito claro quando, por exemplo, aquelas polêmicas sobre a Amazônia, aquelas polêmicas sobre queimadas, polêmicas sobre o óleo que derramou no Nordeste, que ninguém sabe até hoje de onde veio, polêmicas sobre falas consideradas preconceituosas, polêmicas sobre o Ministério das Mulheres, polêmicas sobre mídia, sobre comunicação, e, finalmente, a grande crise com a discussão das instituições, a crise com o STF, a crise com o Congresso, né? Os apertos no Maia, ora diz que namora o Maia, ora é inimigo.
enfim, o Alcolumbre também. Então, o governo se trabalhou o tempo todo com polêmicas. E agora, inclusive o Abraham Weintraub, você observa o seguinte, havia um tripé no governo de polemistas, ministros polêmicos. A Damares, da mulher, o Abraham Weintraub e o das Relações Exteriores. Quer dizer, esses 3 ministros, eles são considerados extremamente do núcleo ideológico e sempre protagonizaram esse tipo de coisa. E o problema é que o MEC era um desses ministérios. Né? O Ricardo Vélez era mais discreto. Já o Weintraub, ele foi muito, muito, muito polemista ao lado da Damares e ao lado do ministro das Relações Exteriores. Isso criou uma circunstância na qual assumir o ministério agora tem que ser alguém, dependendo do que o governo queira, tem que ser alguém com um perfil mais técnico, o menos ideológico possível, para que ele possa dar uma apaziguada na relação do Ministério com a sociedade, principalmente porque, como você colocou bem, é uma pasta, primeiro, importante pelo tema em si, mas, segundo, porque ela maneja muitos recursos. A ordem dos recursos do MEC são da ordem de bilhões de reais, e no meio de uma pandemia dessa, você tem situações muito práticas. Vamos lá, o Enem. O que vamos fazer com o Enem? A discussão que, para adiar o Enem, foi uma agonia, uma dificuldade muito grande, o Weintraub não queria. Temos uma questão prática também, os recursos para as escolas estão fechadas, mas, só para você ter uma ideia, 25% dos alunos das escolas de Pernambuco, 30% do Espírito Santo, para você ter uma ideia, não conseguiram acessar nenhuma forma de aula remota. Né? Então, nas escolas privadas, Gabi, as escolas deram jeito, as pessoas têm mais acesso, conseguiram. Mas nas escolas públicas, nós estamos começando a ter um apartheid. Alunos dentro da escola que conseguem acessar a plataforma que o governo administra por ter alguma internet, e alunos que não conseguem. E o segundo apartheid é justamente a diferença entre os alunos da escola pública para as escolas privadas. Então, a pandemia vai revelar a gente o pior da igualdade, da desigualdade social brasileira. Esse é um ponto muito importante. Ok? Professor, já que a gente está conversando sobre o antigo ministro, né, o Weintraub, eu queria que o senhor falasse o que é que o senhor acredita que ele foi fazer nos Estados Unidos. 2 dias depois, mais ou menos, né, dele ter deixado o cargo de ministro aqui, ele entrou lá nos Estados Unidos, mas ainda dizendo que era ministro da Educação, enfim, uma pequena confusão aí. Então, eu queria saber o que é que o senhor acredita, se ele está fugindo, se ele foi viajar para conhecer, enfim, não sei. Perfeitamente. Olha só, vamos pensar aqui numa espécie de cronologia dos fatos. O seguinte, ele era ministro e durante uma reunião ministerial, acho que em abril, 22 de abril, se não me engano, houve aquela famosa reunião que acabou divulgado o vídeo dela, na qual vários palavrões foram soltos e tal, e um dos ministros que se destacou na reunião foi justamente o Abraham Weintraub, quando ele falou que os ministros do STF deveriam ser presos por serem vagabundos. Isso repercutiu muito fortemente e aumentou muito, deu combustível para a crise institucional entre o Poder Executivo, Presidência da República, e os ministros do STF, a cúpula do Judiciário. E lá no Judiciário temos inquéritos, né, sendo administrados pelo Judiciário, inquéritos como o famoso inquérito das fake news. E esses inquéritos começaram a se aproximar muito, né, do presidente, e essas questões, né, acabaram sendo levadas ao inquérito também. Isso criou um mal-estar muito grande, Gabi, e uma relação azedou a relação institucional. Já vinha o bolsonarismo promovendo, no meio da pandemia, promovendo manifestações todo domingo, com a participação do presidente, com faixas, cartazes, pedindo a cabeça dos ministros, e isso foi a pá de cal, porque o que ocorre? Não era mais um militante qualquer, era, dentro de reuniões ministeriais oficiais, o pedido explícito, com palavrões, do final, né, da eliminação dos ministros do STF. Portanto, isso gerou um mal-estar muito grande. Houve muita pressão sobre o Bolsonaro para eliminar, assim, retirar do cargo o Weintraub. Ele demorou para retirar, e nesse processo, quando ele acabou por retirar, ele disse que a fala oficial foi que ele teria um cargo lá no Banco Mundial, lá nos Estados Unidos. O Banco Mundial é uma instituição mundial, como diz, mas a indicação dos membros depende dos países.
O Weintraub não vai ser indicado apenas pelo Brasil, mas é por um conjunto de 8 países que detêm essa vaga. Exemplo, Brasil, Trindade e Tobago, por exemplo, tem. E aí indica em conjunto uma pessoa. A questão é que o Brasil geralmente indica e os outros países aceitam. Só que, com esse imbróglio aqui dentro do país e com o nome de Weintraub circulando com essa maneira negativa, ele tentou antecipar esse processo. Ele foi aos Estados Unidos ainda como ministro, chegou lá, segundo ele, para ajustar essa indicação que o Brasil vai ter direito. Por quê? Porque não é uma mera indicação do Brasil, Gabi. É uma indicação que depende da anuência, concordância dos outros 8 países, 7 países, junto com o Brasil. O problema é que, quando ele foi para lá, ele foi enquanto ministro e brasileiros não podem entrar nos Estados Unidos. Por causa da pandemia, o brasileiro não está sendo bem visto em lugar nenhum do mundo. Nem nos Estados Unidos, nem na União Europeia. Para você ter uma ideia, ontem a União Europeia abriu a porta para vários países turistas, mas não para brasileiros. Resultado, Weintraub foi com passaporte diplomático, que é o passaporte ministro. Só que o próprio governo Bolsonaro retificou, e aí onde está a questão, o governo Bolsonaro retificou a demissão, né, o desligamento do ministro para um dia anterior. E aí isso descobriu, provavelmente, descobriu legalmente o ministro Weintraub, porque na lei americana você não pode usar de fraude para entrar no país. Se ele foi para lá, usando um passaporte diplomático, mas ele já não era mais ministro, porque ele foi demitido um dia antes, significa dizer que ele está lá ilegal. Ou possivelmente pode ser interpretado como uma ida ilegal dele na lei americana. Isso colocaria ele em possível processo de deportação para o Brasil. Esse é um processo que isso pode ser um problema lá para o Weintraub. E aqui no Brasil, o que se especulou é que ele estaria, de certo modo, fugindo. Por quê? Porque o inquérito das fake news incorrendo, inclusive incluindo essas falas dele, poderia ser que ele tivesse que vir prestar depoimento, não necessariamente ser preso, mas que ele poderia acabar tendo que responder. E aí ele, estando nos Estados Unidos, isso mudou tudo. Então ficou essa sensação para muita gente de que ele poderia estar fugindo. Ao mesmo tempo, ele foi com passaporte diplomático, provavelmente, né, isso também tem que ser esclarecido, e se ele foi, o próprio presidente retirou essa circunstância à medida que retificou para um dia anterior a demissão dele. Em vez de ser no dia 20, foi no dia 19, algo assim. Resultado, ele pode ter 2 situações. O problema lá nos Estados Unidos para permanecer. 2, o inquérito continua aqui. Ele pode ser convocado, sim, mesmo estando no exterior. Né? Mas aí vai depender dos desdobramentos do governo americano, do inquérito brasileiro e também da sua indicação ou não para o Banco Mundial, porque depende não só do Brasil, mas vai depender dos outros países, já que ele vai representar um bloco. Então, há muita coisa no meio desse jogo, né? É verdade, professor. É uma questão assim enorme, né? Então, vamos tentar aqui focar no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o Carlos Decotelli, né, que nem chegou a assumir. Queria saber, é tão fácil assim, professor, mentir no currículo? Olha, existe uma plataforma até interessante para as pessoas que costumam usar o seu currículo para várias situações, principalmente procurar emprego, né? Quando você vai procurar emprego, tem um currículo chamado currículo vitae, que se escreve vitae, tá? Que é latim, né? Então, currículo vitae é currículo de vida. Que é o currículo que todo mundo usa para conseguir emprego, e ele é cada vez mais enxuto, né? Você vê que cada vez mais as pessoas têm menos tempo de ler o currículo. Então, você, para deixar para um recrutador numa loja, o currículo tem que ser bem simples, com a tua foto, teus principais trabalhos, tua vontade, né? Eu quero trabalhar de tal coisa. E quanto mais estão ensinando, cada vez mais enxuto, melhor. Já o currículo Lattes porque existia um pesquisador brasileiro chamado César Lattes, e ele já morreu, mas assim, foi um grande pesquisador brasileiro. E aí o currículo específico para quem é acadêmico, mestre, doutor, professor universitário, é o Lattes. E aí essa plataforma ela é o contrário da perspectiva do currículo vitae que a gente usa para conseguir emprego. Por quê? Porque ali, quanto mais coisa, melhor. Mas o que ocorre no currículo Lattes? O currículo Lattes ele é uma plataforma de autodeclaração, Gabi. Por exemplo, eu posso chegar lá e colocar que eu fui presidente da ONU, que é um cargo que não existe, Gabi. Eu sou presidente da ONU. E eu só vou precisar provar isso quando eu for para uma instituição e levar os comprovantes. Uma instituição que requeira meu currículo Lattes e que compare, confira com os documentos que eu vou levar.
O caso aqui é o seguinte: se eu botar que eu sou presidente da ONU, um cargo que nem existe, e quando eu tiver posto, vai ficar lá. Qualquer pessoa que pesquise meu nome na plataforma vai ver. Marco Aurélio, presidente da ONU. Só que no dia que precisar comprovar isso, aí eu vou ter problemas, tá bom? O caso do com Decotelli foi exatamente isso. Na medida em que ele se tornou visível pelo cargo que ocuparia, imagina o peso de um ministro da Educação. Ele não é obrigado, lembrar, ele não há credencial mínima para ser ministro da Educação, não. Você nem tem que ser professor, muito menos doutor, nem nada. O problema é que, como ele já antes disso, já colocou que era doutor e era pós-doutor, as pessoas, obviamente, foram fazer as comprovações. Como ele não ia dar a comprovação dele, o diploma dele, as pessoas perguntaram diretamente às universidades. A imprensa, provavelmente investigativa, fez esse processo. E ao confrontar, ao perguntar lá aos quadros, aos dados da Universidade de Rosário e Universidade Alemã, elas responderam dizendo que ele não tinha. E é aí onde ele criou essa falha da credibilidade. Imagina você querendo entrar numa empresa com seu currículo vitae normal e você dizendo: não, já trabalhei como mecânica de elevador. Só que você nunca fez isso, não tem um comprovante de nenhum curso de mecânica de elevador e nem tem referências. A empresa acreditará? Não. Então, tua credibilidade vai ser muito reduzida. Aí, imagina para ser ministro da Educação. A falha dele não é não ter doutorado. A falha dele foi mentir no currículo, porque é autodeclarativa a plataforma Lattes. Verdade. Professor, por fim, eu queria saber o que esperar sobre uma nova indicação aí para o MEC. Boa, muito boa questão que você faz, Gabi, para mim, para os espectadores, ouvintes da TV Câmara, que é o seguinte: o que a gente espera de uma nova indicação? Depende muito, basicamente, do momento político do governo e da cabeça de quem o presidente Bolsonaro está ouvindo nesse momento. Porque, veja, a educação, a área de educação, a área de cultura e a área de relações exteriores e a área de mulheres, direitos humanos, é uma área muito ideológica para Bolsonaro. Tanto que ele ouviu muito o Olavo de Carvalho para indicar. O Ricardo Vélez é um olavista, o Abraham Weintraub é um olavista. O Decotelli já não era um olavista, assim, pelo que eu soube. Mas tem um detalhe. O Olavo, que é o guru do presidente, aquele filósofo que está lá na Virgínia, nos Estados Unidos, brigou com o presidente, um vídeo público, que ele falou até palavrões para o presidente. E aí aqui está. Quem o presidente quer? Se ele quiser continuar, até uma expressão me permita, tocando fogo no parquinho, com um ventrave, ele vai colocar alguém nessa linha. Mas se ele precisar fazer um recuo, e me parece que nesse momento o Bolsonaro está dando uma recuada, observe que nessas semanas agora ele parou mais, ele falou menos, o Bolsonaro está se contendo dentro do possível para o Bolsonaro. E talvez a indicação, o Decotelli era uma indicação dessas, é uma indicação mais calma, aparentemente mais técnica, um cara que teria doutorado, um cara que estaria menos ideológico, mais técnico. Eu acho que é possível que ele continue nessa linha, por quê? Porque o Bolsonaro entrou numa rota de colisão forte com o STF e mesmo com o Congresso não vai ficar do lado do presidente totalmente. Então, nesse sentido, mesmo com o Bolsonaro fazendo um acordo com o Centrão, significa dizer que Bolsonaro precisa reconstruir certas pontes, ou pelo menos não dinamitar as que ainda existem. Esse é um processo, e o MEC passa por isso. Um ministro tão falador como o Ventral chamaria uma atenção, sim, mas chamaria a atenção para o lado ruim, e o governo agora não quer. Então, me parece que ele vai fazer uma indicação mais técnica. No entanto, a cabeça do presidente e quem ele ouve é o incógnito. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo aqui na TV Câmara, viu? Eu que agradeço, Gabi. É um grande prazer estar aqui na TV Câmara. Acho que ela é fundamental para Caruaru, uma grande conquista da população, da Câmara de Vereadores, nesses momentos de pandemia e nesse momento tecnológico que vivemos. Muito obrigado a você, a equipe, ao Léo, o pessoal da técnica aí. Fiquem com Deus, eu estou sempre à disposição aqui para conversar com vocês e com todo mundo que está aí do outro lado. Um abraço e até a próxima, viu? Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco a gente está de volta. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Em Pauta, com a notícia de que o presidente Jair Messias Bolsonaro
assinou um decreto que prorroga o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. O auxílio foi criado para diminuir os efeitos do novo coronavírus. O governo manterá o pagamento do benefício em julho e agosto, mas decidiu dividir o valor em 3 parcelas. Vamos acompanhar agora uma matéria da TV Brasil sobre o assunto. Essa prorrogação agora, em boa hora, via decreto, mas se fosse via projeto de lei, teria também a velocidade necessária da Câmara e do Senado brasileiro. Como Paulo Guedes diz, que são mais 2 prestações, e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível, obviamente, sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. Um agradecimento ao presidente, que, quando disse que nenhum brasileiro podia ficar para trás, especificamente mencionou todos esses brasileiros invisíveis que nós fomos buscar. Já passamos de 1 trilhão, somos o país emergente que gastou a média, o dobro da média dos outros emergentes e 10% acima da média dos avançados. Portanto, demais ministros, vice-presidente Mourão, todos os brasileiros devem saber que nós realmente não podemos ser acusados de omissão, de ficarmos para trás, de não termos nos envolvido no combate. E essas linhas de ataque ao coronavírus envolveram várias iniciativas. A primeira e mais importante, do ponto de vista de proteção dos mais frágeis, foi exatamente esse auxílio emergencial que nós estamos prorrogando nesse momento. Então, chegamos a 60 milhões de brasileiros, quando somos 20 e poucos milhões do Bolsa Família, com esses quase 40 milhões de invisíveis que descobrimos. Entre esses invisíveis, deve ter 8 a 10 milhões de realmente desfavorecidos, e os outros 38 milhões são lutadores, são autoempregados, são empregados trabalhadores por conta própria. E nós vamos lembrar dele já, quando sairmos, nos próximos 2, 3 meses, com mais medidas de apoio para a geração de empregos. Já estamos conversando isso com o nosso presidente e estamos desenhando os planos de saída da crise. Este foi o Em Pauta de hoje. Lembrando que vocês podem ajudar a construir o nosso programa através das redes sociais. No Facebook somos Poder Legislativo de Caruaru e no Instagram, Legislativo Caruaru. A gente se encontra na programação da TV Câmara Caruaru. Um abraço e até a próxima.